Bom dia, quinto ano. Hoje, as nossas dicas online, elas serão de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre mais uma classe gramatical. Ao longo do ano, eu disse para vocês que nós trabalharíamos 10 classes gramaticais. E já estamos chegando na reta final, só faltam 3. Uma é a que nós estudaremos hoje, preposição. A partir dessa, só vai ficar faltando conjunção e interjeição. Viu? Como ao longo de todo esse ano nós já estudamos vários assuntos, e eu disse para vocês, sempre que eu apresento uma classe gramatical, eu digo se ela tem subdivisões dentro dela, se as palavras têm classificação. No caso da preposição, não tem. Os advérbios, que foi a última classe que nós estudamos, eles tinham. Vocês lembram? Quando eu digo assim, aqui, ali, lá, são advérbios de lugar. Não, nunca, jamais, advérbio de negação. Sim, certamente, afirmação. Hoje, amanhã, cedo, tarde, advérbio de tempo. Então, os advérbios, eles têm classificação. As preposições, não. Mas o nosso assunto hoje, ele é direcionado para as preposições. E qual é a definição de preposição? Bom, vocês têm atividade hoje? No livro tem a parte de texto e interpretação. É um texto que continua falando sobre a vida indígena. Tem inclusive uma pesquisa para ser feita no final da unidade. Eu gostaria que vocês lessem com atenção. Na página 269 tem as perguntas relativas ao texto. E lá na página 270, a gente entra com a parte da gramática. O que diz sobre a preposição? Que ela é uma classe de palavras invariável, ou seja, ela não muda, que liga duas outras palavras. Por exemplo, quando eu digo assim, Felipe anda de bicicleta. Ficaria estranho se eu falasse assim, Felipe anda bicicleta. Não ficaria? Então, a função da preposição é essa, é ligar duas palavras. Aí, no caso, ela ligou o verbo ao substantivo. O verbo que é o anda e o substantivo que é bicicleta. Ela ficou no meio das duas. Quando eu digo Felipe anda de bicicleta, esse de aí é preposição. Aí embaixo vocês têm uma lista. Eu costumo orientar os alunos que sigam essa lista em ordem alfabética. Olha como que ela é feita. Ó. A, ante, após, tudo na ordem alfabética. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. Essas são as preposições. E, além disso, o livro trouxe para vocês a combinação ou a contração de uma preposição com outras palavras. Por exemplo, quando a gente fala assim, fui ao mercado. Esse ao aí, ele é uma preposição, a preposição a, mais o artigo o. Estava naquele restaurante. O naquele também, ela é uma preposição. É a preposição em mais o pronome aquele. Então, além delas terem essas palavras, o a, ante, após, até, com, contra, desde, ainda tem essa contração. Uma dica importantíssima. É comum, né, vocês questionarem. Em língua portuguesa, às vezes, uma palavra pode ter mais de uma função. Neste caso aqui, talvez você fosse me questionar assim, mas nós estudamos lá no início do ano que o a é artigo. Vocês ainda lembram dos artigos? Nós temos artigos definidos e os artigos indefinidos. Esse sim tem classificação, tá vendo? Quais são os definidos? Alguém lembra? O, a, os, as. Esses são os definidos. E os indefinidos? Uma, uns, umas. Então, eu falei o a, não falei? O a é artigo. E aí você deveria se questionar. Mas você acabou de falar que o a também é preposição. Pois é, depende da circunstância. Eu vou falar para vocês
e essa dica não tem no livro de vocês, mas ela já se encontra no caderno de português aula de vocês. Não é a aula de hoje. A aula de hoje ela trouxe no caderno uma revisão de classes gramaticais. Mas na próxima aula, sexta-feira, nós teremos no caderno sobre preposição. E aí tem essa dica. Se você quiser, você pode até abrir o seu caderno para conferir. Lá diz que o a, ele é preposição quando ele está antes de. Antes de palavra masculina, por exemplo, vou a cavalo. O cavalo não é palavra masculina? Porque dá a impressão de que você está falando a duas vezes. Verbos no infinitivo, ficou a estudar. Não é esse o verbo que está aí no caderno de vocês, não. Mas é outro exemplo que eu estou dando para vocês. Estudar não é um verbo no infinitivo? Lembrando vocês que hoje tem inclusive atividade sobre isso. Como colocar um verbo no infinitivo? Verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, e ir, né? Se eu colocasse assim, sonhava, eu aí não estou falando ele no infinitivo. Como que eu colocaria ele no infinitivo? Sonhava é o verbo sonhar, que pertence à primeira conjugação. Isso por quê? Porque ele termina em a. Quando termina em er, segunda conjugação. Quando termina em ir, terceira. Então, quando você vê, por exemplo, pular, brincar, correr, vender, sorrir, divertir, partir, todos os verbos terminados em ar, er e ir são verbos no infinitivo. No dicionário, os verbos aparecem assim. Não adianta você ir procurar no dicionário, por exemplo, desenhava. Vai lá procurar desenhava no dicionário. Não vai ter o significado. Mas se você procurar desenhar, vai ter o ato de fazer o desenho, vai ter o significado dele lá. Então os verbos no dicionário só aparecem no infinitivo. Quando você quiser fazer pesquisa de algum verbo, sempre no infinitivo. Não esqueça dessa dica. Então, depois de uma relação de palavras de combinação ou contração das preposições a, de e em, a gente tem atividade na página 271, que está pedindo para você sublinhar as preposições. Muito fácil, porque você tem um quadrinho aí logo ao lado. Na 272, você vai completar as orações. Gente, eu parei para falar sobre o verbo no infinitivo e não terminei as 4 dicas. O a também é preposição quando está antes de pronome. Por exemplo, pedi a ela um sapato emprestado. Esse pedir a ela, o ela não é pronome? E ele veio antes, então ele também seria preposição. E quando ele também está antes de nomes de cidades que não admitem artigo. Por exemplo, vou a Curitiba. Geralmente são cidades do feminino. Agora sim, continuando. Página 272. Complete as orações. Orações são frases, né? Com preposições. Você vai poder colocar a da sua preferência. Porém, olha a dica. Você não vai colocar uma que não combine. Que a frase, né, não fique assim com significado. Por exemplo, o primeiro tá aí, ó. Ele saiu, pontinho, pontinho, o cachorro. Você pode colocar, ele saiu com o cachorro, ele saiu sem o cachorro. Mas não ficaria legal se você colocasse assim, ó. Ele saiu para o cachorro. Fica sem sentido, né? Então, você pode escolher a preposição, porém, ela tem que estar em concordância na frase. Sublinhe o a somente quando ele for preposição. Olha aí qual é a dica que ele deu. Quando significa para. Então, primeira coisa que você tem que fazer é identificar na frase onde está a preposição. Por exemplo, a primeira, vou a Alagoas, olha aí, ó, a nome de cidade que não admite artigo. Vou a Alagoas com Mariana. O a antes de Alagoas não seria preposição? Coloca o para no lugar do a. Se combinar,
ele é preposição. Se não combinar, não é. Por exemplo, vou para Alagoas com Maria. E aí? É preposição esse, então você pode sublinhar. Olha um exemplo, lá na letra C. Levo a boa notícia a todos. Essa é perfeita, porque um a é preposição e o outro não. A gente tem, ó, levo a boa notícia a todos. Agora tenta colocar o para. Levo para boa notícia para todos. Viu que o primeiro a não combinou? Então ele não é preposição, você não vai sublinhar. Você só vai sublinhar aquele antes que está de todos. No caso, para todos, que combina. Então, dica dessa atividade. Identifica a preposição. Se você conseguir substituir por para, ela é preposição. Se não conseguir, não é. Número 4. Complete as orações escolhendo as contrações adequadas. Contrações são aquelas que eu disse para vocês, né? A junção da preposição mais o pronome, ou mais um advérbio, ou mais um artigo. Lá, você vai escolher um desses aí, lembrando que precisa combinar. Então, você escolhe e depois você lê a frase para ver se ela tem combinação. No caso aí nós temos 2, 4, 6, 2, 4, 6. Um para cada. Nenhum deles vai se repetir não, tá? É um para cada frase. Na página 173 está a pesquisa que eu falei para vocês. É a pesquisa sobre um povo indígena. É muito simples de fazer. Você pega na internet, coloca e você vai colocar o nome do povo, onde eles vivem e o número de habitantes. Lá abaixo você vai escrever como se fosse um resumo. Algo que você descobriu a respeito da alimentação, dança, artesanato ou qualquer outro aspecto relacionado aos indígenas. Não precisa nem ser sobre esse povo que você descobriu aí acima. Pode ser até uma informação que você já tenha escutado ao longo da sua vida escolar. Use essas informações que você coletou em sua pesquisa. Aí você vai escrever resumidamente aí abaixo. E as nossas atividades, elas não param por aqui. Hoje, vocês têm atividades no caderno também. Nós vamos ter nos 2 cadernos. Embora o nosso cronograma traga apenas atividades no livro, caderno de português, livro de história. Mas nós teremos também atividades no caderno de história, que eu vou deixar lá no grupo para vocês. A nossa atividade de língua portuguesa é esta daqui, ó. Vocês irão colocar o cabeçalho. Gente, tem gente que ao fazer a atividade não está dando importância ao cabeçalho. Não deixem de colocá-lo. É essa folhinha que eu já deixei colada. Eu já vou fazer com vocês a explicação dela. Após essa, nós temos uma segunda folhinha. Essa daqui, ó. E por último, essa daqui, que tem uma tirinha super divertida e tem a parte escrita, que eu também vou deixar para vocês lá no grupo. Então vamos lá. Está assim: leia a oração, acompanhe aí junto comigo, para que você não tenha nenhuma dificuldade em fazer. Leia a oração e responda o que se pede. Os atletas participarão da corrida amanhã. Qual é o artigo que acompanha o substantivo? Primeiro, o substantivo que a gente tem aí, atletas, né? É um substantivo comum, simples. Então, eu quero saber qual o artigo que acompanha. E esse artigo, ele é definido ou indefinido? Qual é o verbo? Qual é o verbo que está nessa frase aí? Os atletas participarão da corrida amanhã. Qual é o verbo? Você vai precisar identificar. Ele é um verbo da primeira conjugação, da segunda ou da terceira? Aí, o verbo não está no infinitivo. Você vai ter que transformar ele para o infinitivo para poder saber se ele termina em ar, er ou ir. Qual é a classificação do advérbio em destaque? Qual é o advérbio que está em destaque? Está sublinhado lá na frase. É o amanhã, não é isso? Amanhã é advérbio de quê? Você vai escrever advérbio de... Agora, letra D, qual é o sujeito? Lembra? O sujeito é quem pratica a ação. E o predicado? Gente, vou falar de uma forma bem resumida.
porque nós tivemos atividades que ficaram respondidas erradas a respeito do sujeito e predicado. Parece até que não assistiram o vídeo que eu coloquei. Sujeito é quem pratica a ação. Se eu digo assim, André caminhava pelo calçadão. Sujeito, quem pratica a ação, é o André. Quando eu tiro o sujeito, tudo o que sobra é predicado. Não existe só uma palavra que seja predicado. Eu disse, ó, André caminhava pelo calçadão. Tudo o que sobra, caminhava pelo calçadão, é predicado. E outra dica, o predicado sempre vai começar pelo verbo. Então, você precisa identificar onde está o verbo na frase, né? Você vai escrever aí qual é o sujeito, qual é o predicado. Você pode até observar que eu deixei mais espaço para escrever o predicado, porque ele é maior. Número 2. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Muito tranquilo, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ainda tem, né? Você pode colocar ele, ela e eles e elas. E aí, ortografia? Onde e aonde? Eu vou deixar essa tirinha para vocês se divertirem. Tá dizendo assim, Beto saiu atrás de um jogo contra. Aí ele pergunta, onde ele está? Sei lá, você conhece o Beto? Vai, pontinho, pontinho, for preciso. Aí o telefone toca. E o outro diz, deve ser ele. E ele pergunta, o Beto, né? Pergunta do outro lado da linha. A gente tem camisa pro frio? Ou seja, onde ele foi procurar um jogo contra? Olha aí os pinguins. Isso aí. Lá no Polo Sul que ele foi procurar um jogo contra. Aí você vai completar com onde e aonde. Lembrando que um é uma resposta e o outro é outra. Não ficam respostas repetidas não, hein? A grafia que completa corretamente a afirmação é mau humor com U ou mau humor com L? Hoje estou com um humor péssimo. Mas você parece muito contente, Suzanita. É que eu não quero que ninguém perceba que eu estou de mau humor. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Olha só, eu tenho aqui mal com U e eu tenho aqui mal com L, certo? Pois bem, eu tenho aqui também bom e bem. Por que eu fiz essa associação? A gente tem, ó, mal com L ao contrário de... Para você entender quando você usar mal com U e mal com L, você precisa saber dessa definição. Olha aqui, por exemplo, ó, o mal com U. Quando eu uso bom, eu conseguiria colocar, ó, o U aqui. Tá vendo? Então, mal com U, ele é o contrário de bom. Já mal com L é o contrário de bem. Olha aqui como que o L, o U do bom encaixa perfeitamente aqui no bom. E o L do mal com L encaixa perfeitamente aqui no do bem. Eu não conseguiria, por exemplo, colocar encaixadinho aqui, ó, um L. Não ficaria legal, né? Então fica aí essa dica, ó. Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Sempre que você tiver essa dúvida, faz essa relação onde você conseguir encaixar o U, vai ser sempre no bom e o L vai ser sempre no bem. Ficou essa dica aí para vocês. Segunda folha, um assunto que nós já falamos hoje. Escreva os verbos no infinitivo. Olhava. Como que ele vai ficar no infinitivo? Olhar. Lembra que os verbos no infinitivo terminam em ar, e ir. Sorria é o verbo sorrir. E chamava é o verbo chamar. Podemos afirmar que os verbos acima pertencem a qual a primeira conjugação? Ó, podemos afirmar que não era essa a pergunta não, gente, ó. Podemos afirmar que dos verbos acima pertencem à primeira conjugação? Quais? Aí eu tenho 3 verbos.
O olhava, o sorria e o chamava. Você vai ver, para pertencer à primeira conjugação, ele tem que terminar em ar. Então, você vai ver se todos terminam em ar. Se sim, você vai escrever sim. Se não, ele perguntou quais que terminam, quais que são da primeira conjugação. 4. Leia e pinte a afirmação correta. Ainda estamos falando de verbo. Angar, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assando e bolinhos para o jantar. Ou seja, ela estava fazendo a comida e achou que era justo ele pegar a lenha. No primeiro balão de fala, o verbo estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Dica para você. O que ela fez? Ela deu uma ordem. E quando é que o verbo indica ordem? Quando ele está do modo indicativo, quando ele é do modo subjuntivo ou quando ele é do modo imperativo? Justifique sua resposta. Acabei de falar, é só você transcrever com as suas palavras. Vai dizer em qual modo que está e por quê. 5. Em qual modo o verbo indica dúvida, incerteza, ordem, pedido? Isso aí vocês vão encontrar no livro de vocês e também voltem no caderno de vocês, aulas anteriores, lá sobre verbos. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Vocês, ao fazer as atividades, vocês têm respondido aleatoriamente. Aconteceu muito isso quando vocês fizeram sobre advérbio. Eu deixei no caderno uma folha com todas as classificações do advérbio. Coloquei uma atividade ao lado para você classificar o advérbio. Olha, foram tantas respostas trocadas que eu tenho certeza que vocês não leram a atividade anterior. Não era nem uma questão de, nossa, eu sei decorado. Não, era só uma questão de voltar e ler. Então, voltem lá. Não está falando sobre verbo? Pesquisa sobre verbo. Não precisa ir para a internet, não. Tem no caderno de vocês, tem no livro de vocês. E depois, 6. Em qual tempo e modo o verbo escrever foi conjugado abaixo? Olha só. Quando eu escrever, quando tu escreveres, quando ele escrever, quando nós escrevermos, quando vós escreverdes e quando eles escreverem. Eu já conjuguei o verbo. Eu quero saber qual o tempo, se é presente, pretérito ou futuro. E eu quero saber o modo, se é o modo indicativo, imperativo ou subjuntivo. É só você olhar. Já tem uma dica aí, ó. Antes do pronome, ele tem a palavrinha quando. Vai lá no seu livro, pesquisa. Aí sim precisa ser no livro. Quando é que o verbo tem, em qual modo que ele tem essa palavrinha antes. E por último, a gente tem, ó, essa folhinha, que é para retirar da tirinha. Olha que tirinha divertida. Ai, Bidu, não aguento mais. Vou desmanchar o meu namoro com ele. Ela não aguenta mais, né, o namoro com o elefantão. Ela fala que não está dando certo, que ela vai desmanchar com ele. Mas, formiguinha, qual é o problema? E a formiguinha responde, quando o elefantão já veio, pegou o Bidu pela tromba e ela diz, ele é muito ciumento, ou seja, ele ficou com ciúme do Bidu com a formiguinha conversando. Eu quero que você retire dessa tirinha um advérbio de negação. Não saia escolhendo qualquer palavra. Pesquisa. Gente, qual é o advérbio de negação? Vai lá nos advérbios e pesquisa, porque tem aí. Um advérbio de intensidade. Um pronome. Aí eu quero 2 tipos de pronome. Tem aí na setinha. Um pronome pessoal do caso reto e um pronome possessivo. Um verbo no infinitivo, falamos tanto sobre isso hoje. Um substantivo, eu quero 2. Um que seja comum e um que seja próprio. E um adjetivo, deixei uma dica aí para você. O adjetivo ele foi atribuído ao elefantão, ou seja, é o que o elefantão é, que é o adjetivo. Não tem como você fazer errado com todas essas dicas que eu deixei. Não deixem de fazer as atividades, caprichem na letra. Não façam atividade de vocês correndo, não. Tire um tempinho, vamos fazer
com capricho e cuidado. E ainda temos hoje a atividade no livro de história, de acordo com o cronograma. Não vai ter videoaula, porque já é um assunto que já foi trabalhado e vai requerer respostas do conhecimento de vocês mesmos. E o de história, que vocês poderão pesquisar no livro para estarem respondendo. Tenham todos um excelente dia.